Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Quarta-feira, que dia abençoado. Nós estamos aqui hoje, programa Vidas para Cristo, na TV Shalom em São José dos Campos. E é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, esse momento com você que está assistindo, que está aí conosco. Já compartilha esse vídeo aí com alguém da sua família, dos seus amigos, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de maneira poderosa. Que é bom, né? A gente ouvir uma palavra do céu, que direciona, fortalece, cura feridas. O Senhor faz aquilo que apraz a Ele na nossa vida. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, muito especial, que é a pastora Daniela Oliveira. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Cris. Sempre é uma honra estar aqui com você nesse programa abençoado. Eu já acompanho faz tempo, antes mesmo de ter sido convidada para estar aqui. Eu já acompanhava, conheci você através da telinha aqui, antes mesmo de te conhecer pessoalmente. Então é uma honra o seu convite, uma honra estar aqui com você. Maravilhosa. A Dani é maravilhosa, gente. Vocês vão amar ela. Ela já veio aqui algumas vezes. Acho que é a quarta vez, né? Acho que é a quarta vez. Quarta vez que ela vem aqui. E ela é uma mulher abençoada, que eu também admiro bastante. Eu sigo lá, eu vejo, né? Tá sempre ministrando, tá sempre falando do amor de Deus e testemunhando daquilo que o Senhor tem feito. Então é um prazer ter você aqui também, uma alegria. De certeza que vai ser uma bênção, né? Amém. Amém. Vamos orar, gente, antes de começar, porque eu já passo para ela e aí ela fica aí falando com vocês, porque eu tenho certeza que Deus ministrou muitas coisas para ela estar falando aqui ao nosso coração. Vamos orar? Então, apresenta suas causas ao Senhor nessa hora. Apresenta para Ele aquilo que você precisa. Agradece também porque mais um dia Ele te deu livramento, né? Mais um dia nós estamos de pé. E isso é o que conta, né? Que até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigada, Jesus, pela tua presença, tua misericórdia, tua graça, tua bondade, que nos alcança todos os dias. Por esse momento de estarmos aqui reunidas no teu amor, na tua misericórdia, na tua presença. Senhor, abençoa, Deus, mais uma vez o programa Vidas para Cristo, a vida da pastora Dani, a sua família, o seu ministério. Abençoa, Pai, que seja uma bênção mais e mais, Senhor, que o Senhor possa usar poderosamente a tua filha, Senhor, nesta noite. Que vidas sejam curadas, que feridas sejam saradas, transformadas, Pai, que o Senhor possa fazer o que te apraz na vida de cada um, Senhor, que está conectado e que vai se conectar depois, meu Senhor. Meu Deus, tudo aqui é para ti, nós damos a glória, a honra, o louvor ao Senhor, que o seu nome seja engrandecido e que o Senhor possa fazer uma grande obra nesse momento, Senhor, na vida das pessoas que precisam, Senhor. Enquanto você trabalha na vida dessas pessoas, também trabalha na nossa vida, Pai, porque nós somos sedentos, carentes também da tua presença, Senhor. É verdade, fica à vontade, Senhor, essa casa, esse momento, esse programa, essa oportunidade aqui de estarmos aqui é tua, Pai. Então que o Senhor possa fazer como te apraz. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Então agora eu vou passar para ela. Maravilhosa, vocês vão amar. Vocês que nunca ouviram, né, uma palavra da parte de Deus que vem da pastora Dani, você vai ouvir hoje, vai ter oportunidade. E você vai, com certeza, sentir aí o Senhor falando com você. Porque você é uma mulher de Deus, Dani, que eu admiro, amém, né? Não é porque você está aqui na minha frente, mas é uma pessoa que eu admiro. Eu admiro o seu ministério, admiro o que o Senhor faz através da sua vida. Apesar da gente se ver pouco, a gente brincou no carro vindo pra cá, né? Eu vejo ela todos os dias. Pelas redes sociais, né? Todo dia eu apareço lá, né? Mas assim, apesar da gente se ver pouco, de encontrar, sim, né? Pessoalmente. A gente segue, né? E não só seguir na rede social, mas segue o ministério, né? Acompanha, então dá pra saber, né? Quem é e quem não é. Então, deixa Deus te usar. Fica à vontade. Amém. E se conecta aí o seu coração conectado. Você já está conectado, mas se conecta o seu coração ao trono de Deus, para que o Senhor possa fazer algo diferente em você. Amém, Dani? Fica à vontade, deixa Deus te usar. Cris, você estava aí falando, né? E eu lembrei muito, ontem eu fui num encontro de mulheres. E nesse encontro de mulheres o tema era Haja. Né? Então foi tudo, os louvores, né? Todas as oportunidades, tudo foi em volta desse tema. A palavra que eu levei foi em volta desse tema, Haja. E quando eu fui embora para casa, eu fiquei pensando em tudo que aconteceu lá, o tema, toda a história desse grupo de mulheres, né?
É um projeto, na verdade, a Avive é um projeto e tudo que elas contaram ali, como foi construído, como nasceu no coração de Deus, e elas colocaram em prática para levar a palavra para outras mulheres, para levar a cura, a restauração. E elas falaram ao longo do ano passado de vários temas que tiveram, e elas iniciaram esse ano com o tema Haja. Mas, na verdade, eu fui embora com isso no meu coração, porque o Haja de Deus não é só depois do processo. O Haja de Deus não é só depois que a gente passa talvez por um tempo difícil, pela tempestade, mas o Haja de Deus é desde o início, porque no início, quando Deus criou tudo do nada absoluto, Ele criou com uma palavra, com uma ordem, e haja luz. E quando houve e tudo aconteceu do nada absoluto, tudo foi criado para mim, para você, Deus já estava fazendo acontecer. E desde o início da criação do mundo até os nossos dias de hoje, o haja de Deus está em todo o tempo. Às vezes a gente fica esperando o haja de Deus, a gente fica orando e tendo uma expectativa do haja de Deus, mas a verdade é que o haja de Deus é do princípio ao fim. Ele já tem o haja lá no fim. Ele já tem o haja quando esse tempo se findar. Ele tem o haja para a eternidade. Ele tem o haja no agora, no aqui e agora, no presente das nossas vidas. O tempo todo Deus está fazendo acontecer. E a gente tem uma expectativa completamente errônea sobre as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus nem sempre é só aquilo que a gente imagina. As bênçãos de Deus estão no processo mais difícil que nós estamos vivendo. Porque Ele está nos lapidando, Ele está nos moldando, Ele está modelando o nosso caráter, a imagem e semelhança dEle. E para isso, não tem como a gente vivendo nessa natureza pecaminosa, nesse mundo tão corrompido, com tantos maus hábitos que a gente foi criado, que nós fomos ensinados, que nós carregamos ao longo da nossa trajetória, da nossa história, não tem como, se não formos lapidados por Ele, para sermos aprovados por Ele e para vivermos com Ele na eternidade. Eu quero falar com vocês hoje aqui sobre tempestades. Porque é algo muito real, é algo muito natural que a gente vive. Não era para ser natural, mas é algo muito natural que todos nós vivemos no dia a dia. Não existe uma vida perfeita. Às vezes a gente olha nas redes sociais, na internet, né? Eu curti bastante os passeios aí da pastora, nesses dias que ela teve uns mimos, uns presentes de Deus, surpreendente e prazeroso para a família, um momento de descanso, um momento de relaxar, um momento de curtir um ao outro da própria família, num lugar bacana. Mas a verdade é que a gente sabe que isso é como se fosse os 5 minutos da nossa vida. Porque a real mesmo é o batente do dia a dia, é tudo aquilo que nós vivemos, é tudo aquilo que nós carregamos, a história de cada um. Cada um tem uma história, cada um carrega na alma uma dor, cada um carrega um trauma, cada um carrega a cura, a restauração, né, os livramentos da vida. Mas a tempestades, o dia mau é para todos. Embora nós temos dias bons e precisamos todo o tempo ter esse coração grato ao Senhor, mas é olhar o haja de Deus, é olhar a manifestação do Todo-Poderoso, mesmo em meio à tempestade. E essa é uma das coisas mais difíceis para o cérebro humano. Olhar e contemplar a beleza de Deus em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio aos dias difíceis. Eu chamo de dia D. O dia D, eu falo dia D, já sei que é o dia difícil. E o dia D é para todos, o dia difícil chega para todos. Embora nós temos momentos bons de desfrutes, os dias felizes, mas o dia mau chega para todos. E é nessa tempestade que nós precisamos começar a contemplar a glória de Deus, a mão de Deus, o haja de Deus. Que nós precisamos contemplar e ver que Ele está fazendo acontecer o tempo todo, mesmo que não seja do nosso jeito, mesmo que não seja da nossa maneira. Na palavra de Deus em Jó 42:1, diz um versículo que eu amo e eu repito ele, já vai fazer 2 anos.
Todos os dias, antes de colocar os meus pés no chão, antes de levantar da minha cama, eu tenho repetido esse versículo que tem feito um efeito absurdo em toda a minha jornada, em toda a minha caminhada com Deus, e principalmente o ano passado, que foi um ano, talvez um ano mais apreensivo, um ano mais tenso e o ano mais difícil que eu vivi. E esse versículo que eu já estava repetindo há um ano atrás, em 2024, e eu permaneci em 2025 acordando e repetindo esse versículo em Jó 42:1, que diz assim: bem sei que tudo podes, e absolutamente nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Nenhum. Sabe, se eu não tomar posse dessa palavra, se essa palavra não começar a se tornar vida dentro de mim, se ela não começar a fazer sentido na minha vida, de nada adianta dizer que eu amo a Deus. De nada adianta eu ir para a igreja e ter vários eventos e me mover em várias situações dentro da igreja, eu estar sempre participando de ministérios e servindo na igreja. Ou mesmo que você não conheça a Deus, mas se esse versículo não começar a mover o seu coração, nada faz sentido. Porque se você não crê que Deus, Ele diz exatamente essa palavra, bem sei, é uma declaração de fé, é uma declaração de amor, é uma expressão de segurança e confiança naquele que te criou, naquele que te formou, naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir. É dizer, bem sei, eu bem sei que tudo podes, e nenhum, não é algumas coisas, nenhum dos teus planos poderão ser frustrados na minha vida. Quando essa palavra começa a se tornar vida dentro de mim, ela se torna tão potente que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio ao seu choro, mesmo quando você não consegue ver mais alguma esperança naquela situação, quando você não consegue mais ver solução, quando você está completamente quebrada, você ainda consegue contemplar a glória de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos sustenta. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela vem para dividir a alma do espírito. O que significa isso? A alma tem pensamentos destrutivos. A alma pensa coisas em momentos difíceis que vai nos autodestruir. Mas o espírito, quando ele é fortalecido dia a dia e alimentado com a maior e melhor palavra, o melhor alimento, o Espírito fortalece. Deus se responsabiliza em te dar recursos, estratégias necessárias para um tempo como esse. Quando nós estamos em meio ao caos, os nossos ouvidos, a nossa mente entra num turbilhão e tudo grita mais alto, menos a voz de Deus. Quando o dia D chega, tudo parece ser tenebroso e a voz de Deus fica cada vez mais distante. A voz de Deus começa a diminuir dentro dos nossos corações, porque as emoções estão gritando, porque a nossa alma está gritando sobre aquela situação, sobre aquela circunstância que você não consegue mais perceber e ter esperança sobre aquilo. E a voz de Deus começa a ficar distante, porque a alma começa a gritar. E é nesse momento, quando você não antecipa o dia mau, quando você não antecipa a tempestade, quando você não se alimenta dessa palavra, você não consegue acessar o Espírito, aquilo que vai te fortalecer, aquilo que vai te trazer a memória, a esperança, a palavra, aquilo que realmente vai te ressuscitar dentre os mortos. Por isso que é tão importante o tempo com Deus. Eu tenho umas palavrinhas chaves que têm me perseguido ao longo da minha trajetória, que é tempo, temor, treino. Tempo, temor e treino. Tempo eu preciso dedicar, seja o dia bom ou seja o dia ruim, seja um dia distraído, seja um dia muito corrido, seja um dia de passeio, seja qualquer for a circunstância, eu preciso dedicar o meu tempo
Eu preciso priorizar o meu tempo, aquele que me criou, aquele que me formou, aquele que me traz segurança, aquele que me traz a paz que excede todo entendimento, aquele que vai encher a minha vida de toda a certeza e tirar todos os meios de dúvidas do meu coração quanto à vida. Eu preciso de tempo para aquele que conhece a minha vida melhor do que eu mesma, melhor do que qualquer pessoa que possa estar do seu lado. Eu preciso priorizar o meu tempo, aquele que me formou, aquele que me deu o fôlego de vida e aquele que determinou os meus dias. E eu preciso de temor, eu preciso de um tempo de priorizar a voz de Deus, de calar as minhas emoções, deixar que a voz de Deus seja no volume mais alto que eu puder alcançar, para que no dia difícil eu não venha tutibiar o meu coração. Eu posso chorar, eu posso ter um tempo triste, eu posso me entristecer, mas a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento. Ela traz uma paz em meio ao caos, que é inexplicável, mas eu preciso ter tempo com Ele, para que no dia D eu seja abastecida com clareza na mente, para que eu possa ouvir a voz dele e tomar as decisões mais assertivas da minha vida. Um coração confuso, um coração que a emoção grita mais alto, nós vamos sentir um peso de culpa após a circunstância, porque vamos agir antecipadamente e agir de forma não baseada na palavra de Deus, não alinhada com a vontade de Deus. Porque quando as nossas emoções estão gritando, quando nós estamos fora de órbita, quando nós não estamos no equilíbrio daquilo que o Senhor determinou para nós, nós tomamos decisões que vão nos magoar, que vão magoar alguém, e que nós vamos talvez até nos sentir culpada de tamanha ação ou atitude que tivemos. Vamos sentir constrangida diante de uma atitude que não era para ter sido falado, não era para ter sido dessa forma, não era para ter se precipitado, não era para ter ficado ansiosa, não era para ter falado de forma mais brusca, mas as emoções nos traz ações que vão nos trazer frustrações. Mas quando estamos em Deus, antecipando o dia mal, nos alimentando da palavra, tendo tempo com Ele e nos colocando em temor com Ele, que é um respeito profundo de obediência a Deus, trazendo essa palavra como prática das nossas vidas. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Então mesmo no dia de caos, eu tenho temor a essa palavra, eu confio nessa palavra, eu tenho segurança nessa palavra, e eu começo a levar Deus a sério. Eu começo a levar Deus a sério, porque há um tanto de gente dizendo que eu sou cristã, que eu sou cristão, virou até um pouco de moda, né, pastora? Virou até bonito dizer que é cristão, uma moda dos evangélicos aí. Mas, na verdade, a gente está chegando num tempo, as obras, que nós estamos sendo tão espremidos que é necessário levar Deus a sério. As pessoas estão vivendo de forma tão à la vontade, de uma forma tão corrompida, e dizendo coisas e não fazendo coisas. Estão vivendo momentos totalmente incoerentes. Eu falo algo, mas eu não vivo algo. E aí, nós precisamos começar a ter um tempo de levar Deus a sério. Levar Deus a sério é ter temor à palavra dele, é confiar, é ter clareza disso. Só que eu só vou ter se eu tiver tempo, se eu tiver temor, e eu começar a treinar essa palavra, praticar essa palavra, obedecer essa palavra. Eu estou dizendo isso com toda a convicção do meu coração, com toda a humildade, porque eu vivi um ano muito difícil em 2025. Esse ano que eu chorei, que eu me colocava diante do Senhor nas minhas manhãs, com meu tempo com Deus, e que era tão fervoroso, e que eu achava que era tão incrível meus tempos com Deus, e de repente eu me deparei de frente com o Pai, e eu não tinha palavras para dizer, e eu não conseguia expressar a minha adoração, e eu não conseguia orar. E chegou um momento que eu falei para o Senhor: Pai, eu vou ficar aqui na sua frente alguns minutos, porque
É inegociável o meu tempo para o Senhor. Mas eu não tenho o que falar, e nesse momento eu não tenho nem como te adorar, porque o meu coração está sangrando, a minha alma está inquieta. E se eu orar neste momento, eu vou pecar contra ti. Se eu orar neste momento, eu vou falar coisas que vão frustrar os teus planos. E nada pode frustrar os teus planos, nem eu mesmo tenho autoridade ou posso dimensionar frustrar os teus planos, porque eu quero andar na tua vontade em todo o tempo. Então neste momento, Paizinho, eu só vou ficar aqui na tua presença, porque é inegociável o meu tempo contigo, mas neste momento eu não posso orar. Porque se eu orar, eu vou falar das minhas emoções que estão gritando. Se eu orar, eu vou falar da minha carne que está sangrando. Se eu orar, eu posso adiar talvez. Eu posso frustrar aquilo que o Senhor já determinou e estabeleceu para mim de uma forma surreal, que a minha mente não pode alcançar. Mas aquele tempo eu estava lá. E o mais incrível, porque Ele também estava lá. Glória a Deus. E Ele ficava quieto e eu quieta diante do Senhor, mas nós estávamos lá. Amém. E isso nada e ninguém pode tirar de nós quando criamos um hábito de tempo, de temor e de treino. Eu falo que são 3 T's: tempo, temor e treino. Eu preciso treinar isso, porque o dia mal vai chegar. E se o dia mal não chegar e você não tiver tempo, você não tiver tido tempo, se você não treinou, você vai ficar à mercê das circunstâncias, você vai ficar à mercê do que o outro diz, você vai ficar à mercê esperando a aprovação do outro, esperar que o outro te faça feliz, esperar que o outro conserte a situação, ou esperar que você faça uma mágica, ou pedir para Deus fazer uma mágica, ou ficar chorando diante de Deus para que Ele mude essa história. Só que quando o nosso coração está sangrando, não é o dia mal chega e Deus tem que mudar a nossa história. Deus não tem que fazer nada. Na verdade, a gente busca o tempo todo a resposta de Deus, a resposta do céu. Mas ei, tudo que aconteceu com Jó, quando a gente olha a história de Jó, quando a gente olha a tempestade que aconteceu na vida de Jó, quando a gente olha a mudança brusca de algo lindo que ele vivia, de um equilíbrio emocional, familiar, financeiro, e de repente ele perdeu tudo. Verdade. Ele não teve mais nada, nem a família, nem o dinheiro. Mas ele não perdeu a essência de dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados na minha vida. Esse equilíbrio dele veio de uma vida já antecipada com Deus. Esse equilíbrio dele no dia mau, onde a sua mulher ainda colocou ele contra a parede, os amigos e tudo, ele perdeu tudo. Mas ele manteve a sua fé, porque ele antecipou o dia mau. E quando o dia mau chegou, e por mais dores que ele sentiu, e por mais que o coração dele sangrou, e por mais que um processo difícil que ele teve, ele não abandonou aquele que estava fazendo, aquele que estava agindo, e aquele que tem um propósito para todas as coisas. E ele tem um propósito para todas as coisas. Ele sabe de tudo que ele está fazendo, porque senão nós começamos a negligenciar, quando nós começamos a querer dar palpite no mover de Deus, no manifestar de Deus, naquilo que você queria que acontecesse, nós estamos negligenciando a sabedoria, a onipotência do Deus Todo-Poderoso. Se isso não for uma verdade, se isso não fizer parte de mim, de nada vale a pena, de nada faz sentido. E na verdade não é um amor real por Ele. Porque quando nós contestamos, quando nós queremos que seja da nossa forma, do nosso jeito, nós estamos contestando e colocando Deus na parede como se Ele tivesse obrigação de fazer aquilo que o nosso coração, fora da curva, almeja que aconteça. Mas Ele é um Deus do ágil. Amém. Ele é um Deus de aqui e agora. Ele é um Deus que se move. Ele é um Deus que está em movimento. E aqui na palavra eu queria compartilhar com vocês em Mateus 8, 23.
Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam os barcos. Jesus, porém, dormia. Essa é uma passagem bem conhecida. Eu queria que você frisasse muito essa pequena palavra, dormia. Jesus dormia. E os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Presta atenção. Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Jesus levanta, dá uma ordem e automaticamente a grande calmaria chega diante de uma grande tempestade. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Entenda, essa tempestade aqui, que diz nessa palavra, não é uma tempestade de ordem natural. É uma tempestade de ordem sobrenatural. É uma tempestade de ordem divina. Não é uma tempestade natural que aqueles próprios pescadores que dominavam a área, dominavam a região, dominavam aquele lugar, eles sabiam exatamente os ventos, os tipos de tempestades, as ondas fortes que vinham. Eles sabiam manejar o barco porque eles eram pescadores. Eles tinham uma vida que antecipou esse momento com Jesus. Eles dominavam essa área. Eles podiam dizer: Jesus, ei, pode ficar dormindo, porque a gente domina aqui. O Senhor domina da palavra, o Senhor domina de cura, o Senhor domina de milagre, mas nós dominamos o barco, porque nós somos pescadores, vivemos a vida inteira neste trabalho. Nós conhecemos a região, nós conhecemos o tipo de vento e as tempestades que vêm. Mas aquela tempestade não era de ordem natural e ultrapassou os limites daqueles homens. Olha que incrível, toda tempestade que chega a nós e que nos desmorona é porque passa dos limites da nossa limitação humana. E por isso ficamos tão inquietos, por isso ficamos tão abatidos, por isso ficamos com tantas dúvidas e com tanto medo, com tanta ansiedade do que vai acontecer, da falta de esperança, do que acabou. Mas independente de qualquer circunstância, qualquer dia difícil, o dia D chega para todos, mas não vem escrito qual dia D e o que vai acontecer. Mas essa tempestade, eles sabiam que passou a limitação humana deles, passou do domínio que eles tinham. E quando a gente perde domínio de algo, quando a gente perde controle de algo, é o momento que nós começamos a nos estabilizar. Só que é esse momento que nós estamos desequilibrados e que nós não temos mais o controle, é que temos que reconhecer diante de Deus. Só que eles ainda estavam ali: não, eu domino, eu dou conta, e começaram a se apavorar e tiveram medo, até eles acordarem Jesus. Ei, enquanto Jesus está dormindo, é porque nós estamos no controle, e isso não é bom. Toda vez que você disser: nossa, Deus não está falando comigo, Ele está no silêncio, é porque você pode ter certeza que você está tomando as rédeas, você está tomando controle. Mesmo que seja inconsciente, mesmo que você ore e chore ali na presença do Senhor, mas as suas emoções é que estão falando, não é a sua razão diante da confirmação e segurança da palavra que nos traz esperança, da palavra que nos traz uma realidade de vida, mas de uma forma sobrenatural. E para viver isso, é necessário tempo com Ele, é necessário temor e é necessário treino, porque senão nós vamos errar no dia mau. Aqueles homens andavam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles passaram um tempo com Jesus, mas eles achavam que ainda estavam no controle. Não, aqui a gente manja, pode deixar Jesus dormindo porque aqui a gente domina. Mas quando eles perceberam que aquela tempestade não era de ordem natural,
eles começaram a se apavorar e acordaram Jesus. E quando Jesus levantou e perceberam que eles abriram mão do controle, ele trouxe a calmaria, dando apenas uma ordem ao vento, uma ordem àquela tempestade, e tudo se acalmou. Glória a Deus. Mas será que o coração daqueles homens se acalmaram? Será que aquela experiência foi o suficiente para eles acalmarem o coração e começarem a levar Deus a sério, e começarem a levar tudo que Jesus estava fazendo a sério? Porque é necessário tempo, temor e treino. Porque senão a gente não vai dar conta, porque a gente não dá conta. Mulheres que querem se apavorar, tomando a frente de todas as coisas, tomando a frente de tudo, ela não vai dar conta. Ela vai ter que priorizar algo. A mulher sábia de Provérbios 31, a gente acha aquilo talvez inalcançável. Toda aquelas frases, aquela escrita, aquela história daquela mulher é quase inalcançável para mim, Daniela. Como viver essa mulher tão perfeita, parece, né? Tão incrível. Como meu marido me admirar dessa forma, como meus filhos me elogiarem diante de tanta demanda, diante de tantas coisas, de tantos afazeres. Mas eu quero te dizer que aquela mulher só foi chamada de mulher virtuosa porque ela priorizava tempo, temor e treino. Porque eu preciso priorizar. Eu vou pegar a lista do meu dia, eu vou pegar a lista daquilo que eu tenho para fazer, e nessa lista eu sei, eu não vou dar conta de tudo, mas eu vou priorizar. E o que eu priorizar, eu vou fazer bem feito, para que eu tenha paz e saber que isso eu dei conta, e ok que as demais coisas não, porque eu não vou dar conta de tudo. Mas quando eu entrego ao Senhor, quando eu antecipo o dia mal, a minha rotina começa a entrar no eixo, a minha rotina começa a se equilibrar, porque Ele começa a me dar estratégia, Ele começa a me dar recursos. Quando a minha vida está no controle dEle, no governo dEle, a minha mente, as minhas emoções estão no governo dEle, Ele se responsabiliza Glória a Deus. em vir a nosso favor. A questão é que a gente está desestabilizada, começa a chorar, começa a clamar e quer que Deus faça algo, e do nosso jeito limitado, e que não é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. E nós somos tão limitados e tão pequenos. E se a gente tivesse só uma respiração um pouco mais atenta, tempo, treino e temor, Deus faz acontecer. Porque a maneira dele é linda, a maneira dele é perfeita, a maneira dele é agradável, e a maneira dele é que nos sustenta para viver e para passar e para vencer o dia mau. E para desfrutar depois do dia mau. Para regozijar depois do dia mau. Quando Jesus passou pelas tentações, e foram grandes tentações ali naquele monte, que o diabo levou situações para tentar o coração de Jesus, e Jesus disse em todo o tempo: dito estás, escrito está. Porque ele tinha tempo com o Pai. Mesmo Jesus aqui na terra, sendo o próprio Deus expressado aqui na terra, mesmo assim, é algo incrível. Ele tinha tempo com Deus, ele se retirava para ter tempo para falar como Deus falava. Ele tinha tempo, temor, e ele treinava o tempo inteiro ações e práticas como o céu grita para nós fazermos e manifestarmos a glória de Deus. Ei, o céu está te percebendo. O céu está me percebendo. O céu está nos percebendo. O céu não está aquém a nós aqui. O céu não está aquém o dia mau. O céu não está aquém essas tempestades. O céu não está aquém. O céu está nos observando. E eu quero ser aprovada pelo Pai. Eu quero estar diante do Senhor cada vez mais humilhada diante dele, porque o temor, o tempo com Deus nos traz esse processo de humilhação. Nos humilhar, nos arrepender e ver que não somos bons o suficientes e que precisamos entregar o governo da nossa mente ao Senhor.
Quando eu falo de uma mente inquieta, de uma mente que precisa largar o governo, precisa calar as emoções, eu vejo muito nítido e claro em Davi, quando ele fala ali em Salmos, quando ele abre o coração dele ali em Salmos, ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando Davi, ele verbaliza essas palavras com o coração inquieto, com dor, com perturbação. Ele não estava falando com Deus, ele não estava falando para Deus, mas ali quando ele diz, ele estava falando com a própria alma, ele estava falando com seus pensamentos que estavam o perturbando. Quantas vezes no dia difícil os seus pensamentos ficam falando para você? Quantas vezes você fica tentando ver uma situação e uma estratégia para falar, para responder, para correr atrás, para resolver? O seu cérebro não para de funcionar. E na hora que você deita a cabeça no travesseiro, você não consegue descansar, você tem dores de cabeça, enxaqueca, começa a vir dores no seu corpo começa a sentir aquela inquietação dos seus próprios pensamentos. Tem coisas que são satânicas, tem coisas que vêm do diabo, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas tem coisas que nós nos permitimos viver, porque os nossos pensamentos são piores às vezes do que qualquer ação de Satanás. Porque nós temos autoridade no Pai de destronar toda a obra do diabo. Mas a coisa mais difícil é destronar a nossa própria mente. A coisa mais difícil é calar a nossa própria mente. A coisa mais difícil que tem é a gente reconhecer que não damos conta do recado e acordar Jesus, falar: Jesus, acorda, eu não dou conta do recado, eu entrego o controle deste barco ao Senhor, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor, porque eu não dou conta. Mas a gente fica tutibiando nos pensamentos, inquieto, aflito, trazendo angústia, trazendo depressão, trazendo inúmeras doenças para o nosso corpo. E é os nossos próprios pensamentos que acabam a nos adoecer. A gente carrega mágoas, a gente não perdoa, a gente se enfurece, a gente fica indignada porque eu fui injustiçada, porque eu fui ofendida, porque olha o que fizeram, olha como que eu tô, porque fulano não consegue isso, mas eu não consigo, fulano tá dessa forma, mas eu não. E a gente começa a se comparar, e a gente começa a esperar que o outro resolva a nossa vida, e a gente começa a esperar que o outro não nos ofendesse. Mas na vida, as tretas vão acontecer, né, pastora? Ninguém está livre. Não. Quem já teve treta familiar aqui? Sempre. Os dias difíceis, as tretas, os relacionamentos vão acontecer. E a gente fica indo para o Senhor pedindo socorro, me ajuda, porque a gente se coloca como vítima da situação. Mas o que o Senhor requer de nós, uma vida de uma vida espiritual madura, é que a gente realmente tenha tempo, temor e treino. Que realmente a gente lance o governo da nossa mente a Ele. Porque se Ele governar, independente do dia mal, vai dar bom. E Davi ali inquieto, ele fala: por que te perturbas a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está abatida, ó minha alma? Ele fala para a própria alma. Ele está ali adoecendo. E ele está falando com os próprios pensamentos. Mas entenda que na palavra de Deus ali, quando ele fala: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Logo em seguida, fala para mim, logo em seguida, repete essa palavra, logo em seguida. O de repente, ele já dá uma ordem de governo para a mente dele, para a alma dele. Você pode até estar abatida, você pode estar até inquieta, perturbada e perturbando meus pensamentos. Mas eu quero te dizer, alma, eu esperarei em Deus, pois ainda o louvarei. E essa frase é uma frase que talvez nenhuma psicóloga e nenhum psiquiatra conseguiu ainda alcançar, para destronar toda a obra
que a gente às vezes se permite viver, toda obra maligna, todo trauma de infância, toda falta. Nenhum psicólogo ainda conseguiu alcançar essa dimensão dessa frase. Porque foi um momento completamente de restauração e de cura. Quando você consegue alcançar esse nível de maturidade espiritual, de calar os seus pensamentos e dizer: ei, alma, espera em Deus, pois você verá que eu ainda o louvarei. Essa é a frase marco para qualquer tipo de mente perturbada, para calar os seus pensamentos de você mesma. Aquilo que talvez você construiu ao longo da sua jornada, aquilo que você acreditou, mentiras que você acreditou ao longo do tempo, que você não podia, que você não era capaz, que você não consegue, que nada dá bom para você, que nada dá certo para você, que você é uma miserável, que tem buscado tanto a Deus, que tem se prostrado diante do Senhor e olha a sua vida como está. Esses pensamentos passaram na minha cabeça em 2025. Esses pensamentos de agonia passaram. Pai, eu sou tua serva, eu te busco há tanto tempo. Como eu posso não estar sendo um testemunho nesse momento? Como eu posso estar vivendo uma situação dessa? Eu acabei de fazer agora em dezembro, nossa, eu estava querendo 27 anos. Glória a Deus, né? Não, 47 anos. E eu, Jesus, eu vou fazer 47 anos. Como eu estou vivendo isso? Era para eu estar evoluindo, era para eu estar crescendo, era para eu estar em desenvolvimento de uma maturidade com o Senhor. Como é que eu estou vivendo isso? Os meus pensamentos começaram a me inquietar, a me perturbar. Mas quem sou eu para não viver o dia mau? Quem sou eu para não viver o dia de aperto? Quem sou eu para não ser espremida? Quem sou eu? E eu quero te dizer que Deus me ensinou que a minha vida é real. E que era para eu parar de alimentar e criar uma vida fantasiosa. Porque às vezes, mesmo sendo crentes, mesmo sendo uma cristã, a gente acaba fantasiando até Deus. E a minha vida é real. E o dia mau chega. E o mau testemunho também às vezes vai acontecer. Mas o que eu não posso é tutibiar o meu coração e permitir que a minha alma venha dominar a minha vida. Porque o meu espírito precisa estar forte em Deus, fortalecido em Deus. E eu sei o tanto que eu busquei durante anos. E eu não posso esmorecer agora e jogar tudo no lixo. Então eu precisei fazer uma oração como Davi. Ei, alma, espera em Deus. Cala-te, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. E não deu muito tempo. Eu passei o ano inteiro num momento muito difícil. E no final do ano, antes de chegar ao final do ano, nós podemos desfrutar da manifestação, o poder, a graça que não merecemos na nossa família. Nós podemos ver, desfrutar, tocar, experimentar do favor de Deus na nossa família. Sabe, e a casa, quando a gente tem lá em Mateus que nos fala sobre a casa na rocha, sobre a casa na areia, eu tinha certeza absoluta que eu estava ao longo da minha jornada com o Pai, construindo a minha casa na rocha. Eu tinha certeza, e um dia eu estava angustiada, e o meu esposo teve um diálogo comigo, mas não como esposo, ele veio como um pastor mesmo para mim. E ele começou a me dizer sobre a casa na rocha. E ele trouxe para mim uma visão que eu nunca tinha dimensionado, essa visão que ele trouxe ao meu coração, que ele ministrou ao meu coração e mudou muitas coisas dentro de mim. E ele disse, você tem construído a casa na rocha. A sua casa, a casa da nossa família, ela está na rocha. Mas eu quero que você entenda que não é porque a nossa casa está na rocha que ela está livre da tempestade. Não é porque a nossa casa está na rocha que ela está livre de um grande vento. Porque o vento pode vir, o telhado pode até cair. E o telhado meio que foi.
Os vidros podem ter estrelaçado. E realmente aconteceu. E ele disse, você pode até estar toda machucada aí, ajoelhada, no meio desses destroços da casa, com os vidros talvez que te atingiram. Mas a casa, as paredes, o alicerce estão aí, estão de pé. Ele está te observando, Deus está te observando. Agora o que você precisa é se levantar e reconstruir, porque aquele que permitiu que você vivesse esse momento de ser espremida é o mesmo Deus que te capacita, é o mesmo Deus que derrama uma unção específica, uma graça específica para que você possa reconstruir, para ser um testemunho melhor e para ser uma voz que alcance mais de uma forma que o reino e o céu pede para você nesse tempo. E ali eu comecei a chorar. E ele disse mais. Lembra da história de Moisés, quando a mãe tá ali segurando e assegurando, tentando dar segurança para Moisés, porque todos os meninos, todas as crianças ali, meninos, homens, iam ser mortos. E ela tentando proteger, tentando agarrar o seu filho. Até que um dia ela reconheceu os seus limites. E ela teve o recurso suficiente daquele que se responsabiliza quando entregamos o governo da nossa vida. Naquele momento, quando ela coloca ali Moisés no cesto e lança ali no rio, seja beira-rio, onde foi que ela colocou, ela entregou. Ela entregou o governo a Deus, porque ela entendeu que se ela ficasse com ela ali segurando, tentando assegurar, ia dar ruim. Talvez a criança ia morrer no próprio colo dela. Mas ali no cesto também ela não tinha segurança. No cesto, beira-rio, ela não tinha nenhuma garantia. Mas ela acreditou, entregou o governo em Deus. Então se desse ruim nas mãos de Deus, estava nas mãos de Deus. E na verdade, no final, nas mãos dele sempre dá bom. E meu esposo olhou para mim e disse, entrega o cesto. E naquele dia, eu tomei um posicionamento de orar como Davi. Eu tomei um posicionamento de acordar Jesus. Eu falei, agora estou pronta para conversarmos. Glória a Deus. Eu falei, agora Jesus, eu estou pronta para uma oração que o céu anseia. Eu estou pronta para orar alinhada com os teus pensamentos. Eu estou pronta a me posicionar e a orar, não mais com as minhas emoções, não mais com aquilo que está gritando dentro de mim, não mais diante dessa tempestade, mas eu estou pronta para ficar diante da tempestade, abrir os meus braços, sentir essa chuva e contemplar a beleza de tudo que o Senhor está fazendo, movendo na minha vida. Eis-me aqui, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Que assim seja na sua vida. Eu quis compartilhar essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, porque eu vivi ela de uma forma muito verídica na minha vida em 2025, mas ainda em 2025, eu pude desfrutar, depois desse posicionamento que eu tive. Depois do dia mau, a bonança veio, o desfrute veio, a alegria veio, a festa veio. E eu sei que hoje eu sou uma Daniela melhor. Hoje eu sei que eu não sou a cristã que eu era, Cris. Hoje eu não sou mais aquela que veio aqui no seu programa atrás. Hoje eu sou uma outra Daniela. Hoje eu estou com pensamento, desfrutando, experimentando de uma maturidade espiritual. E não que o dia mau não vai chegar mais, mas eu sei que vai ser um novo tempo e novos territórios eu vou pisar, alicerçada, me preparando, porque preparado nós nunca estamos. O dia mau chega e ninguém está preparado. Não. E eu sei que outros dias, outras tempestades como essa virá. Mas eu sei que o governo precisa estar nas mãos do Senhor. Eu posso chorar e eu posso perturbar um pouquinho as minhas emoções aqui, porque somos carne. Sim. Mas eu sei quem acordar. Glória a Deus. E eu sei qual oração fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa estar no seu coração. E que hoje você possa reconhecer
o que está te perturbando aí dentro, e entregar o governo dos teus pensamentos, do seu coração, dessa perturbação, de tudo isso que foi entrando da sua mente, que você nem sabe como e de onde veio, mas entrega o controle, se posiciona diante do Senhor, e você irá desfrutar da glória de Deus. E eu quero que você entenda que tudo isso que eu vivi, e a bênção e o desfrute depois, o algo grande que Deus faz, o agir de Deus, nada tem a ver comigo. E muito menos com a minha família. Nada tem a ver porque eu sou legal, porque eu sou boazinha, porque eu busco a Deus. Nada tem a ver comigo. Tem a ver o que Deus fez e o quanto eu ia me despertar para a voz dele, e o quanto eu ia priorizar a voz dele, para que a minha vida pudesse ser enxertada pelo novo do céu na minha vida, para que eu pudesse manifestar e ser a voz dele para outras pessoas. Entende que todo dia difícil que acontece em nós não pode parar em nós, mas é para manifestação e o transbordar em outras vidas, em servir o outro de uma forma apropriada daquilo que vivemos, e dizer para você: é possível sobreviver e viver diante da tempestade, e existe um dia pós-tempestade. Amém? Que Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, que bênção, que palavra tremenda, né? Testemunho forte. E eu estava aqui, eu fiquei pensando algumas coisas sobre essa palavra, e eu penso, né, que todo mundo já passou por alguma tempestade, todos nós já passamos, né, por alguma tempestade que abalou a nossa estrutura. E eu achei interessante essa comparação do preparo antes da tempestade, porque não adianta, quando vem o vento, se você não estiver firmado na rocha, a casa cai, não adianta. Então, esse preparo é importante. E a tempestade, ela sempre traz uma lição, né? Um aprendizado, um testemunho que é gerado, mas ela também traz uma transição, uma mudança. Exatamente. Você nunca entra numa tempestade e sai do mesmo jeito que você entrou. A tempestade, ela traz uma maior intimidade. Eu acho interessante que aqui, né, onde você leu Mateus 8, no versículo 27, os homens eles não falaram: olha, o mar parou. Não, eles falaram: quem é esse? Yes. Ou seja, o maior milagre não foi o mar se acalmar, o vento cessar. O maior milagre foi eles reconhecerem e entenderem que impactante era o trabalhar de Deus, mesmo no meio dessa dificuldade. Ou seja, a gente não sai igual. Nós saímos fortalecidas, nós saímos, como você falou, uma outra pessoa, nós saímos impactados com a agir de Deus, e a gente sai entendendo: meu Deus, se ele fez isso nessa tempestade, nada é impossível para ele fazer. Ele vai fazer tudo que for importante, que fizer parte do propósito, que fizer parte do processo que eu preciso viver, porque também tem outra coisa, né? Tem processo que eu preciso viver. Tem processo que você precisa viver. Então, assim, a gente não tem como fugir dos processos de Deus. Porque o processo de Deus, essas tempestades, esses momentos difíceis, dias maus, os dias eles vêm para aperfeiçoar. Então, não tem como a gente fugir deles. Eles vêm para trazer lição, aprendizado? Sim. Mas também vêm para tratar a nossa alma, tratar a nossa fé, tratar a nossa obediência. Para Deus mostrar, não para Ele, porque Ele já sabe, mas para nós mesmos, aonde está o nosso coração. Exatamente. Porque os discípulos aqui, eles já estavam vindo, nesse momento aqui, Mateus 8, eles já vinham de uma trajetória de milagre com Jesus. Mas na hora que eles passaram pelo negócio, uma coisa é você ver Deus trabalhar na vida do outro. Quando você está no meio da tempestade, são outros 500, é outra coisa. Então o Senhor permite também esses momentos, né, para mostrar o quê? Quem você é em Deus. Quem está ao seu lado, né? Duas coisas. Quem está no seu lado? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles andavam com Jesus, viviam com Jesus, foram chamados por Jesus. E estavam surpreendidos ainda, né? Impactados, eles estavam admirados, eles estavam assim: quem é esse, né? Tipo assim, eu estou andando com ele, mas eu não sei quem ele é. Então, muitas vezes você está andando com ele e não sabe quem ele é. Por quê? Porque falta tempo. O que mais? Temor e treino. O tempo, né, de estar junto ali com Deus, independente do... eu senti. É igual, gente, tem uma coisa, né, que eu fico pensando. Não espera sentir arrepio, sentir. Tem horas que você não vai sentir nada. Exatamente. Tem dias que você não vai sentir nada. Parece que o céu está de bronze, mas não está. Ele está ouvindo. Ele quer ver a manifestação da nossa fé nesses momentos.
Então, assim, esse treino, né, que a pastora falou, é o dia a dia. É o você viver independente do sentir, independente da circunstância ao seu redor. É você viver dia após dia. Porque dias bons, eles vêm sempre. E outra coisa, no dia bom a gente tem que estar com o coração em Deus, não no negócio, na situação também. Porque o dia bom ele vem, mas ele vai embora. Exatamente. O milagre, eu sempre conto aqui, eu fui uma mulher estéril, eu orei e chorei por filhos. O filho está aí, as filhas estão aí. Glória a Deus, ele fez. Mas eu não posso basear a minha vida no milagre. Eu tenho que basear a minha vida no Senhor. Amém. Porque o milagre veio e passa, entendeu? Não que a gente despreze, menospreze ou rejeite, né? Ah, agora ficou pouco. Não, continua sendo milagre a nossa vida, a minha vida em especial, né? Continua sendo o sobrenatural de Deus, mas e eu e ele? Mas o milagre não é a essência, Não né? é a essência. O milagre não é que vai te sustentar na fé. Exatamente. É o dia a dia com Deus. É você ter e saber que em qualquer, independente da circunstância, boas ou ruins, é Ele que vai estar lá. Quando todo mundo te abandonar, e isso acontece, às vezes o Senhor permite esse afastamento, Ele vai estar lá. Exatamente. Quando ninguém tiver paciência de ouvir as suas lamúrias, Ele vai estar lá. Quando as pessoas falarem, né, isso aí é mimimi, é frescura, Ele vai estar lá. Então, assim, ele sempre vai estar lá. Por isso que a gente não pode se basear no momento legal. Ah, que legal, tal, Deus é bom comigo. Não, Ele é bom mesmo, mas assim, esse momento vai passar. E o dia mau, o vento, a tempestade, esse momento aqui dos discípulos, é difícil, é luta, é desafiador, mas também vai passar. Tudo passa, mas Ele permanece para sempre. Glória a Deus. Então que a gente possa, né, palavra abençoada, maravilhosa, né, tremenda, de um grande aproveitamento para a nossa vida, porque todos nós passamos por tempestades. Quem nunca passou, você vai passar, se prepare. Não tem para onde correr. Quem nunca passou está amenizando a situação. É. Porque todo mundo passou. A gente já nasce no meio da tempestade. Então, exatamente. Exatamente. E assim, mas o importante é você saber de tudo isso que a pastora Dani falou, é que você nunca vai estar sozinho. Então tem que aquietar mesmo o coração. E às vezes entender que o Senhor quer trazer você para perto. E para trazer a gente para perto, tem horas que a gente acha que está perto, né? Mas nós não estamos tão perto assim. A gente está perto da nossa, talvez, religiosidade, das nossas coisas, né? Como ela falou, várias coisas que nós fazemos. Então a gente acha que o fazer é estar. E não é. Completamente fazer diferente. é fazer, estar é estar. É diferente. Você fazer coisas para o seu filho, eu dou presente, eu levo para tal lugar, é uma coisa. Você estar presente, ouvindo, paciente, né, conversando, é outra coisa, totalmente diferente. Então, muitas pessoas confundem esse fazer, eu faço, eu faço, aconteço na presença de Deus, mas e aí, como é que você está com Ele, né? Como é que está esse relacionamento? Eu tenho algo que eu sempre pergunto quando eu vou ministrar. Por que você faz o que você faz todos os dias? É uma pergunta meio complexa, né? Que a gente tem que parar um pouquinho para refletir. Por que a gente faz o que faz todos os dias? A hora que você acorda, depois você vai lá escovar os dentes, a gente espera, né? Sim. Escovar os dentes, lavar o rosto, depois você vai tomar café, ou vai esbaforida se trocar, porque tem que ir para o trabalho, tem que sair, tem alguma coisa para resolver, vai cuidar do filho, vai trocar o filho, acordar, enfim. Toda a sua rotina até a noite, por que você faz tudo o que você faz? Você já parou para refletir por que você faz tudo o que você faz? E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente começa a refletir um pouco, né? Por que exatamente eu faço tudo o que eu faço? Agora, a pergunta que traz ao nosso coração, biblicamente falando, e que traz um impacto maior, não é o que eu faço, mas é para quem eu faço. O para quem eu faço, pastora, muda o meu destino. Sim. Porque o fazer, a gente faz muitas coisas. Mas para quem eu estou fazendo aquilo, muda o meu destino. Porque aí eu não vou só ter um monte de ocupação. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu estou fazendo para servir o outro em amor. Eu estou fazendo para transbordar o talento que Deus me deu gratuitamente. Sim. Eu estou transbordando no outro. Eu começo a viver o meu dia a dia, não mais com cansaço, com peso, com fadiga, com nossa, tem que fazer isso, ou algo que você não gosta. Até aquilo que você não gosta, você passa a ter prazer, porque é para quem você está fazendo. E quando é para quem, Deus ajusta a nossa rotina. Amém. Eu creio nisso. Então é isso, gente. Nós estamos
chegando para o fim, né? Caminhando para o fim aqui. Infelizmente passa rápido, a gente queria ficar falando um tempão, porque é uma mensagem muito importante para a nossa vida, falar sobre tempestades e essa coisa da intimidade com Deus, de você buscar enquanto você pode achar realmente, né? Então, independente da tempestade que você esteja passando, independente do momento turbulento que você esteja passando, sempre se pergunte o que Ele quer me mostrar nisso, né? O que Ele quer me revelar sobre mim, sobre Ele, porque Deus quer revelar tanto sobre você, né? Tipo assim, os discípulos. Ele falou, olha, por que vocês temeis, né? Por que temeis, homens de pequena fé? Então Deus quis mostrar para eles quem eles eram, como eles estavam com o Senhor. Mas ao mesmo tempo o Senhor também quis se revelar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, Deus, muitas vezes nesse momento que você está vivendo, nesse momento de tempestade, de tribulação, de turbulência, o Senhor quer se revelar a você e Ele quer te revelar quem você é, quem você está sendo. Porque você é adorador, você nasceu para isso. Mas, às vezes, tem momentos que a gente não está sendo um verdadeiro adorador. Nós estamos sendo fazedor, como a gente estava falando aqui. E o Senhor não quer fazedores. Ou Ele fantasiando, quer... né? Um cristianismo, né? Também, que é o que mais existe hoje, né? A gente vê tanta gente... O cristianismo aumentou de uma forma, assim, extraordinária. Mas se você for colocar na peneira mesmo, é o remanescente, né? É um povo dentro de um povo que realmente tem esse momento de intimidade, que aguenta as tribulações. E é interessante que eu vejo, né? O Senhor, ele sabe como entregar esses momentos para cada pessoa. Tem gente que não tem estrutura para passar por isso. Então o Senhor... E é ruim, tá, gente? Ah, que legal, eu não passo por nada. Não, isso é ruim. Significa que você tem que ser muito trabalhado ainda. Porque a gente precisa passar para a gente crescer. Senão não cresce. E às vezes você passa mais de uma vez porque não foi aprovada, né? Exatamente. E aí você precisa passar e não sai do lugar, e você não consegue avançar e alcançar e acessar essa maturidade espiritual, porque você não consegue dar ouvidos, porque as suas emoções estão gritando e não a voz de Deus, né? Isso é importante também. Que voz você tem ouvido, né? Como a Dani falou. Que voz você tem ouvido, porque as vozes das pessoas, a maioria das pessoas, elas não acreditam como você acredita, elas não vivem a fé como você vive. Então, se você ficar dando ouvidos a tudo que vem, a voz do vento, né? Aquela coisa, a voz das circunstâncias, você vai perecer, por certo. Então tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E para aprender a ouvir a voz de Deus, tem que ter o treino, né? Tem que ter o tempo com Ele. Tem que ter o dia a dia com o Senhor. E para ter o dia a dia com o Senhor, tem que renunciar a si mesmo. Porque grandes são as nossas ocupações, né? Hoje a gente vive num mundo... Meu Deus, quantas coisas. Eu fico olhando para mim e falo, Jesus, quantas coisas eu tenho que fazer. Mas se eu não tiver um tempo para Ele, tudo é em vão. Tudo que eu faço ou fizer é inútil. Por quê? Porque tem que vir dele para que a gente possa derramar depois, né? Primeiro vem dele, derrama em nós e a gente transborda no outro. Mas se não vem dele, se a gente não tem esse tempo com ele, é em vão, é inútil. Então, que você que está ouvindo, que ouviu essa mensagem tremenda, né, que a pastora Dani trouxe aqui, que você possa entender isso, que essas lutas, elas não são para te matar, elas são para te trazer uma lição, um aprendizado, e você tem que descobrir qual é essa lição. A lição é me aperfeiçoar, a lição é com que eu tenha mais fé, com que eu creia mais, ou eu preciso conhecer um pouco mais dele, do que ele pode, o que ele faz, né? Aonde ele pode me levar, ou o que ele pode fazer ao meu favor naquela circunstância. Então, que lição você precisa aprender nessa tribulação, nesse momento? E algo que eu vou levar para mim é o que você falou nesse final. A minha expectativa agora vai ser em me surpreender com ele. Glória a Deus. Tá vendo? Se surpreender com ele. Quem é esse, né? Que até o vento e o mar lhe obedece, né? Se surpreender com ele. E é isso, gente. A gente tá aqui caminhando para o fim, né? E às vezes a gente está pedindo para o Senhor alívio e Ele não quer trazer alívio. Ele quer trazer realmente um vento para a nossa vida. E assim, eu acho incrível, porque tem pessoas que elas têm tanto assim uma autocomiseração, e eu também já fiz isso muitas vezes. Ah, Senhor, por que eu tenho que viver isso, né? Por que eu tenho que passar por isso? Mas assim, aí a pergunta é, por que não, né? Por que não você? Por que não eu? Quem que a gente acha que a gente é, né?
nós somos melhores que o outro, ou nós estamos super fortes na presença de Deus. Não, e se a gente está forte, Deus quer fortalecer mais ainda. Quando o Senhor pede Abraão para Isaac, né, eu sempre trago essa palavra no meu coração, porque eu sou impactadíssima com essa mensagem de Abraão e Isaac, que não tem a ver com a tempestade, mas é porque, presta atenção, quando ele pede Abraão para Isaac, ele conhecia Abraão. Abraão foi escolhido por ele. Abraão foi tirado da sua terra, foi levado para um lugar que ele nem sabia onde era. Abraão era obediente, Abraão era homem de Deus. Mas por que ele teve que passar por todos aqueles processos? Por que ele teve que demorar tanto para ter o seu milagre, sua promessa? Por que quando ele recebe a promessa, Deus toma e fala para ele, agora você vai me devolver? E ele chega quase, né? Quase ter que matar Isaac ali, mas o Senhor, por que Deus permitiu tudo isso? Porque para Abraão não foi um vento natural, mas foi um vento de Deus, foi uma tribulação no coração de Abraão. Você imagina Deus falar para você um milagre que você orou, que você chorou, que passou tantos anos esperando, e de repente o Senhor fala, agora eu quero para mim. É uma turbulência no nosso coração. Meu Deus, não, como assim, Senhor? Né? É para sua glória, enfim, a gente vai dar várias... conversinha fiada para o Senhor, e o Senhor vai dizer o que para nós? Eu quero te tratar, eu quero trabalhar, eu quero você mais forte do que você já é. Então Deus permite tudo aquilo, não porque Abraão precisava passar, mas porque o Senhor queria que Abraão entendesse mesmo, olha, como eu amo esse Deus, como eu não vivo sem Ele. Eu posso viver sem qualquer coisa, mas sem Ele eu não consigo. Então, Deus quer nos levar a esse nível. E forjar essa obediência, né? Porque isso não parou lá em Abraão, né? Sim. Isso vem para nós até Sim. o dia de hoje, de ouvir Sim. e saber que ele teve essa atitude de obediência e nós imitarmos isso, né? Sim, exatamente. Amém, gente? Vamos ter que encerrar. A gente não vai parar nunca aqui. Não dá vontade. A gente fica aqui, aí vem outra lembrança, Mas que bênção, né? Foi uma bênção a palavra. Amei. Amo ouvir a palavra de Deus. E ainda mais assim, né? De uma forma tão com graça, com unção e com testemunho. Sabe por que Deus permite testemunho pra gente? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, né? Igual eu falei, por quê? Mas porque, olha como quando você ouve um testemunho, é mais forte. É a palavra de Deus, que é poderosa e suficiente, mas com algo que Ele fez na nossa vida, que doeu. Que não foi bom. E a gente hoje conta sem a dor, mas com a experiência. E quantas pessoas que estão vivendo nesse momento isso que você viveu, né? Ou a esterilidade que eu já vivi um dia, ou um casamento que precisa ser restaurado. E aí quando elas ouvem um testemunho, elas falam, meu Deus, Ele também pode fazer na minha vida. Ativa a fé, ativa a confiança e o entender que quem é esse, que o vento e o mar lhe obedecem, Ele pode fazer muito mais coisas para a nossa vida. Então é isso, que Deus abençoe. Dani, eu vou pedir para você orar para encerrar, mas deixa eu despedir das pessoas já. Então, que você guarde essa palavra no seu coração, que você entenda quem está com você e que você entenda que vai passar. É só um momento, né? E você vai vencer. Você vai sair mais forte. Você vai sair mais experiente, você vai sair com mais intimidade, você vai sair com mais entendimento de quem você é em Deus, de quem Ele é para você. Você vai sair com um testemunho para ajudar outras pessoas, porque a gente não está aqui à toa, a gente está aqui para ajudar outras pessoas com aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Então é isso, eu vou passar para ela, mas que você guarde isso no seu coração e que você possa tomar posse dessa palavra. Você que está vivendo esse momento, que você possa entender que o Senhor vai mudar o seu quadro. Amém. Mas que você possa buscar a Ele nesse momento. Não fica quieta. Lógico, igual a pastora falou, né? Não, eu me silenciei. Mas se você silencia na presença, silencia lá com Ele, seu momento, você e Ele. Porque o silêncio também, né? O Senhor recebe até o nosso silêncio. Porque, na verdade, antes de sair uma palavra da nossa boca, a Bíblia diz que Ele tudo já conhece. Sabe. Ou seja, Ele já sabe. Lógico que Ele quer que a gente fale tudo. Mas também o que adianta a gente sair falando tudo emocionalmente, né? Que a gente tenha sabedoria, maturidade e que a gente tenha, acima de tudo, né, fé e amor e entenda que o Senhor nada dele é em vão. Eu tenho o hábito de falar isso e hoje eu estava muito pensando nisso hoje à tarde, né, que tudo que acontece na nossa vida não é em vão. A gente, no momento que está passando, você fala, meu Deus, para que isso? Que necessidade tem isso? Mas não é em vão. Depois que você passa, você olha e fala, meu Deus, realmente precisava acontecer. Precisava viver, né? Precisava passar por isso. Então, que você entenda isso. Que Deus te abençoe. E a pastora Dani vai orar. E que você possa guardar essa palavra no seu coração. Amém. Obrigada. Amém. Por a sua presença aqui.
por ter vindo, né? Agradeço. Por ter respondido, né? Sempre ocupada. A Dani não só trabalha em igreja ministrando, mas ela também trabalha com pessoas, né? Então, enfim, sempre tem a família, né? Que é um grande ministério. Então é uma honra, né? Ter você aqui e você ter aceitado o convite, né? Você podia ter falado, feliz, não né? vou. Não, eu fico sempre feliz de estar aqui. Amém. Abba Pai, Paizinho querido, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio, pela honra de estar neste programa, Pai, do lado aqui da pastora tão querida, tão amada, tua serva, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque eu vim aqui hoje trazer palavras, mas saio daqui com o coração cheio, que aprendi também, Senhor. Aprendi a ansiar em me surpreender com o Senhor, mesmo nos dias difíceis, Pai. E no dia da tempestade, que meu coração hoje, Pai, venha aprender a ansiar por me surpreender com aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Pai, que cada coração aqui possa ser surpreendido por essa palavra, possa ser surpreendido por uma graça específica, Pai. Que cada ouvinte aqui, Pai, venha começar, Pai amado, a ser confrontado por essa palavra e agradecer pelo seu haja, sendo no dia difícil, sendo em qualquer circunstância, o Senhor está fazendo acontecer, Pai, e o Senhor está acontecendo na vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor colocou as pessoas certas, exatas, para estarem aqui ouvindo essa palavra, porque o Senhor tem um favor a entregar a essas vidas. O Senhor tem uma mudança de mentalidade, Pai. O Senhor tem uma entrega, Pai amado, em nome de Jesus, de cada uma dessas vidas, um despertar para que elas possam entregar, Pai, o governo da sua mente, o governo das suas vidas ao Senhor, Pai. E que a partir de hoje o Senhor venha com o teu amor e com a tua bondade, Pai, e com a tua justiça, Pai, receber esses corações, receber essas entregas, Pai, e que o teu favor venha a ser derramado sobre a vida de cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se há algum coração despedaçado, Pai, se há algum contrito de alma, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, e que essa palavra alcance com propriedade cada coração e mente, e que essas vidas venham se inclinar à voz do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo seja a voz mais alta, no mais alto volume, a cada vida aqui que está ouvindo, Pai, e que elas venham calar todas as vozes de fora, todas as vozes dos seus próprios pensamentos, todas as vozes das emoções machucadas, Pai. E eu libero a cura agora, em nome de Jesus. E que elas sejam surpreendidas, que elas venham dizer, como a pastora falou aqui, Pai, que homem é esse? Quem é este homem? Aleluia, Jesus. Porque essas vidas, Pai, que estão aqui, eu declaro que vão profetizar as proezas que o Senhor está no seu haja sobre cada uma delas. E eu declaro que vai se estender a toda a família e a todas as áreas da vida dela, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.